Oi gente, meu nome é Rafaela, tô no 9º período de Medicina da UFMG e por aqui eu compartilho a minha trajetória dentro da Faculdade de Medicina. Como vocês já sabem, esse ano eu tô no 5º ano da faculdade, né? Comecei o meu internato e eu já contei que eu tô estudando para as provas de residência e nesse vídeo eu queria contar um pouquinho como que eu tô fazendo para conciliar o internato com o estudo para residência. Gente, para começar, o internato lá na UFMG, ele é um pouquinho diferente de algumas faculdades que eu já conversei com amigas que fazem em outros lugares. Ao invés de a gente ter só o internato, né, que são aqueles 3 meses que a gente fica rodando, por exemplo, só na pediatria, a gente continua tendo algumas outras matérias que não tem nada a ver com aquele internato, né, que a gente tá rodando no momento com o nosso rodízio. A gente continua tendo, como se fossem matérias, assim, do ciclo clínico mesmo. Por exemplo, esse trimestre que eu tô rodando no internato de pediatria, eu também tô tendo dermatologia e psiquiatria. E aí essas duas matérias a gente tem aula, a gente tem ambulatório, a gente tem prova, trabalho, igualzinho era no ciclo clínico. Além do internato de pediatria, que a gente também tem matérias de pediatria, além do internato, assim, prático, né, que a gente vai para o hospital e fica só rodando a pediatria, a gente também tem uma matéria que chama propedêutica, que a gente discute, tipo, a parte de patologia clínica, anatomia patológica, resgata coisas que a gente já estudou ao longo do curso relacionado com o internato em questão, então tudo voltado para pediatria. Então, geralmente a gente discute casos clínicos, tenta lembrar, né, como que é a propedêutica de cada coisa, de cada patologia que a gente tem ali dentro, quais exames a gente pediria, como que analisa eles, né? Então é mais assim, estudo em cima de caso clínico, tudo voltado para o internato. Então a gente também tem essas matérias relacionadas, tem a prova do internato, tem o OSCE. Enfim, deu pra ver que é um internato que, assim, a gente tem um internato que a gente tem muita coisa por fora. Então isso acaba que me faz ter muito tempo de estudo ligado à faculdade, né? Porque eu preciso estudar pro internato e eu preciso continuar estudando essas matérias que a gente continua tendo, porque vai ter prova, vai ter trabalho, como tinha antes na faculdade. E aí tem sido de desafio, né? Como que eu concilio com o estudo pro cursinho. Então vou contar, assim, um pouquinho pra vocês como que eu tô fazendo. Lembrando que eu ainda tô adaptando muita coisa, né? Esse é meu primeiro internato. A gente tá aqui em março, né? Eu comecei, tô aí terminando o primeiro internato. Vou falar como que eu tenho feito até agora. Basicamente, gente, como que é a minha rotina? Segunda-feira é o dia que eu tenho as aulas no cursinho. O meu cursinho é o Medcurso, né? Que eu tô fazendo esse ano do Medgrupo. Minhas aulas são presenciais na segunda-feira. Minhas aulas começam às 5h30 da tarde e acabam ali por volta de 10h30 da noite. Então esse é o primeiro momento que eu tenho contato com a matéria do cursinho da semana, porque o meu estudo é todo dividido em semanas, tá? Sempre tenho 2 aulas ali de 2 temas diferentes por semana na segunda. Durante o dia, antes dessas aulas, eu tenho internato de pediatria todas as manhãs, então basicamente segunda-feira de manhã eu tô no hospital, né? Agora eu tô rodando na neonatologia, então tô no hospital que se chama Risoleta, não sei quem é aqui de BH vai conhecer. Mas então de manhã eu fico lá. A minha segunda-feira de tarde até então tava sendo livre. Então eu tava usando pra estudar as coisas do internato, da faculdade que eu precisava, eu deixava ele separado. Mas agora eu sou monitora de obstetrícia e agora monitora de obstetrícia e de reumatologia. E agora as minhas segundas à tarde eu fico no ambulatório de reumato, porque eu sou monitora. Então eu perdi esse tempo de estudo. Basicamente, o que eu consigo fazer é, quando dá um tempinho ali off no internato, eu faço umas questões, eu dou uma estudada, tento focar em alguma coisa ali da faculdade, e de noite eu tenho as aulas do cursinho. Eu chego em casa muito cansada, então assim, eu não estudo mais na segunda-feira de noite. Terça-feira, manhã, sempre internato, então eu vou pro Risoleta, fico lá rodando na neonatologia, e terça-feira de tarde é um dia que eu tenho interconsulta psiquiátrica, que é a matéria de psiquiatria que a gente tem. Só que ela não ocupa a tarde inteira. Então, mais ou menos ali por volta de umas 4, eu já tô liberada e volto pra casa. Geralmente eu tento ir direto pra academia ou faço algum exercício. Não é todo dia que eu consigo ir. Então, quando eu vou, eu já vou direto da aula, senão eu já volto pra casa. E aí é um dia que eu tenho ali de 5 até a parte da noite pra estudar. E aí, o que eu faço? Isso vocês vão ver que eu tô tentando fazer em todos os dias. Eu sempre pego o tempo inteiro que eu tenho e divido. Então, vamos supor que eu tenho 5 horas. Eu pego 2h30 pra estudar, fazer as coisas da faculdade e 2h30 pra fazer as coisas do cursinho. E geralmente eu começo com as coisas da faculdade, porque querendo ou não, são as coisas que eu tenho prazo, que eu tenho a prova. E assim, gente, antes de passar numa prova de residência, o meu objetivo é me tornar uma boa médica. Então, a minha prioridade, por enquanto, é sempre a faculdade. No 6º ano, eu vou tentar focar um pouco mais, né, dividir essa carga horária um pouco mais pro cursinho, pras matérias da residência, porque vai ser minha reta final ali de preparação. Mas nesse ano, minha prioridade é sempre a faculdade. Então eu começo por ela, porque se eu vejo que não dá pra terminar, eu como um pedacinho ali dos estudos do cursinho com isso e continuo estudando pra faculdade. Beleza, então eu faço isso. Na quarta-feira de manhã também eu tô no internato, então eu vou pro hospital. E quarta-feira de tarde é um dia que a gente tem dermatologia.
a gente tem ambulatório e aula depois do ambulatório. Dermato demora um pouco mais, então a gente já saiu ali até quase perto de 6 horas, então geralmente é uma tarde que fica ali mais ocupada, sobra a parte da noite para eu estudar, chego em casa, eu faço a mesma coisa, estudo pro cursinho e pra faculdade. Como que eu tô fazendo essa organização do cursinho? Os 2 primeiros dias ali que eu tenho, tanto terça quanto quarta, são os dias que eu tento fazer o que eu chamo de primeiro contato com a matéria. Então, são as primeiras questões que eu vou fazer dos 2 temas que eu tive na segunda-feira. Então, geralmente eu pego um tema pra terça e um tema pra quarta e tento fazer todas as questões que eu preciso fazer desses temas. Sempre estudando durante as questões, depois eu posso fazer um vídeo de como que eu tenho estudado por questões. Mas basicamente é o que eu tento fazer na terça e na quarta. A quinta e a sexta, como que funciona? Quinta-feira, de manhã, eu também vou pro Risoleta, né? Eu tenho o internato e de tarde eu tenho a propedêutica, que é a matéria que eu já comentei com vocês. Propedêutica acaba mais ou menos umas 4 da tarde, eu volto pra casa, se for direto pra academia eu vou, mas aí eu tenho um finalzinho da tarde e a noite pra estudar, divido entre cursinho e faculdade. Sexta-feira é o dia que eu tinha a tarde livre, né? De manhã eu vou pro hospital, eu tinha a tarde livre, mas agora eu sou monitora de obstetrícia, então eu fico no ambulatório de obstetrícia com os meninos do 7º período, que eu sou monitora deles. E aí eu volto, eu só tenho a noite pra estudar. Mas a dinâmica da quinta e da sexta, ao invés de fazer as questões da matéria da semana, que teoricamente, quando dá tudo certo e eu não atraso, eu já fiz na terça e na quarta, quinta e sexta eu separo para revisões. Então eu faço questões de matérias que eu já tive ao longo do ano, né, no cursinho. Sábado e domingo depende muito, depende se eu vou ter prova da faculdade, depende se eu tenho algum trabalho, mas basicamente eu chego no sábado e eu escrevo num papel pendências da semana, basicamente tudo aquilo que atrasou, tudo aquilo que eu tenho de prioridade, trabalho para entregar, a prova chegando, e aí o sábado e domingo eu realmente tento distribuir de acordo com a semana, né? Se foi muita coisa atrasada, se ficou tudo em dia. Então tem sábado que às vezes eu não preciso estudar. Em geral, eu sempre preciso de alguma coisa. Eu tento deixar o domingo o máximo possível livre pra ser um dia de descanso mesmo, mas às vezes eu preciso do domingo também pra estudar. Basicamente é assim que eu tô me dividindo, tem sido um desafio. Eu ainda quero mudar algumas coisas, por exemplo, eu quero muito começar a fazer prova na íntegra, eu ainda não consegui arrumar um tempinho pra colocar, mas assim que eu acostumar um pouco mais com o ritmo, né, eu acho que a gente vai acostumando, eu tô num processo de adaptação, eu vou conseguir inserir essa prova semanal que eu quero fazer, ou quinzenal ou semanal. Mas aí eu vou contando pra vocês. Se você não me segue no Instagram, é rafab.med, eu vou deixar escrito aqui, me segue lá, porque por lá eu compartilho tudo também.